Bom dia, o meu nome é professor Alex, sou professor de História, turma de primeiro ano, propedêutico, e vou falar um pouco sobre povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, né, é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios, certo? E essa região assim chamada, certo? Porque ficava entre os vales do rio Tigre e Eufrates. E hoje, atualmente, esse território pertence ao Iraque, né? Fica na região do Iraque, do Kuwait, Síria e o sul da Turquia. Lá no Oriente Médio, certo? Ao longo de vários séculos, o regime de cheias das águas desses dois rios, né, o Tigre e o Eufrates, deixou o solo dessa região ideal para a prática da agricultura, certo? Há milhares de anos, povos como os sumérios, acadianos, hititas, babilônios, assírios e caldeus se fixaram em aldeias na região da Mesopotâmia e passaram a viver da agricultura. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, as aldeias já haviam se transformado em cidades autossuficientes, nas quais os governantes possuíam poderes políticos e religiosos. Com a autoridade desses governantes, era restrita à sua cidade, né? Os historiadores as caracterizam como cidade-estados, certo? Ou seja, com autonomia, independência e governo próprio. Algumas das cidades mais antigas do mundo foram erguidas nessa região, né? Na região da Mesopotâmia. A principal civilização da região da Mesopotâmia são os sumérios. Os sumérios foram os primeiros povos a se estabelecer na região ao sul da Mesopotâmia, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, vindos da Ásia centro-ocidental. Já a partir do ano 3000 a.C., diversas cidades estavam constituídas, entre elas Eridu, Ur, Nippur e Uruk. Todas essas pequenas unidades urbanas autônomas, governadas pelo patese, que era o líder político, religioso e militar. Então, para cada cidade e estado tinha um patese, né? Tinha um líder. Com o crescimento da população, certo? E a diversificação das atividades, além da agricultura, surgiram novos ofícios, né? Novas profissões, como comerciantes, cesteiros, pastor, marceneiros, entre outras. Essas atividades eram administradas por funcionários a serviço do governante, né? A serviço do patese. Eles controlavam as operações comerciais e os tributos. Por volta do ano 4.000 a.C., esses funcionários criaram, certo? Esses funcionários criaram sistemas de anotações que levaram à invenção da escrita cuneiforme. Então vai surgir na Mesopotâmia a escrita cuneiforme, né? Escrita em forma de cunha. Além de terem inventado esse tipo de escrita, né, que eles utilizavam plataformas de argila e pequenos pedaços de osso para fazer os desenhos na argila, né, em forma de cunha. Então, além de terem inventado esse tipo de escrita, os sumérios foram responsáveis por importantes conquistas da humanidade, como a invenção do arado, certo? A invenção do arado, o arado de cobre, no caso, né? Eles já estão na idade dos metais, certo? O uso da força animal na agricultura e a construção de diques e canais para levar água a regiões distantes dos rios, já que a Mesopotâmia ficava entre os rios Tigres e Eufrates e era favorecida pelas enchentes desses rios. Eles estabeleceram também a divisão do ano em 12 meses, da hora em 60 minutos e do círculo em 360 graus. Criaram o mais antigo sistema numérico da história, com base em 60 símbolos, e um calendário formado por meses lunares de 28 dias, que lhes permitia prever com bastante exatidão o melhor momento de semear e colher. Atribui-se a eles, né, aos mesopotâmicos, ainda a invenção do vidro e da roda. Certo? A escrita cuneiforme, vou abordar um pouco sobre ela agora. A escrita da Mesopotâmia, né, vários povos, em lugares em épocas diferentes, desenvolveram sistemas de escrita. A Suméria
foi talvez uma das primeiras. Suméria é um dos povos da Mesopotâmia, da Antiguidade. A Suméria foi talvez uma das primeiras, embora os chineses, né, já tivessem rudimentos de escritas por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Os chineses tinham seus pictogramas, os sumérios tinham sua escrita cuneiforme. Né? Os chineses datam de 7.000 anos antes de Cristo. Na América, os pioneiros foram os olmecas, cuja escrita data de 900 anos antes de Cristo. Então, aqui eu fiz uma ponte, né, entre os sumérios, os chineses e os povos pré-colombianos aqui na América. Na sociedade suméria, lá na Mesopotâmia, a escrita começou a surgir durante o 4º milênio antes de Cristo, quando os templos e palácios eram o centro da sociedade, onde se armazenavam a produção agrícola e se pagavam os tributos. Tudo isso exigia registros e controles contábeis, feitos por um funcionário que, sobre placas de argila, aí vai estar a metodologia da escrita cuneiforme, né? Sobre placas de argila úmida e com haste de bambu, tá vendo? Pedacinhos de bambu, imprimia desenhos daquilo que precisava ser registrado, a cabeça de um boi, porcos, jumentos, entre outras mercadorias. Cozidas ao sol, as placas de barro endureciam e podiam ser guardadas. Cerca de 500 anos depois, já havia sido desenvolvido outro sistema de anotação baseado em marcas na forma de cunha. Daí a expressão escrita cuneiforme, feitas em um tipo de estilete sobre argila úmida. Então eles pegavam um pedaço de osso ou de madeira, né, em forma de um estilete, para desenhar a argila. Argila úmida. Né? Ao mesmo tempo, os desenhos, né, logogramas, termo que significa sinais representativos da palavra, né? Os logogramas eram sinais representativos da fala, certo? Tornaram-se cada vez mais abstratos, passando a representar os sons da fala. Então, pessoal, é isso aí, certo? Eu vou deixar esse momento da minha videoaula por aqui, vou parar nessa pequena introdução sobre os povos sumérios, em termos da escrita cuneiforme, tá certo? Um grande abraço, eu sou o professor Alex, com uma videoaula para turmas de 1º ano de História.